gente. Então, agora a gente vai para a segunda parte. Ontem eu conversei bastante com vocês sobre as possibilidades criativas de se fazer pesquisa e a minha parte ontem foi bem assim, viajada, porque era um convite mesmo a abrir essa porta para a gente pensar a pesquisa para além das bases estritamente científicas e considerar também nós, né, o nosso ser, nossa pessoa como pesquisador ali em ação e considerar também aquilo que nos salta aos olhos, aquilo que nos move em direção ao nosso objeto de pesquisa. Por isso que eu falei ontem, é interessante que o seu objeto de pesquisa seja algo que te dá prazer, porque se for algo que você não gosta, que você não quer fazer, provavelmente a sua pesquisa não vai ser uma pesquisa inovadora, né? Vai ser mais do mesmo, vai ser aquela coisa de estudar por obrigação. E estudar por obrigação não leva ninguém a lugar nenhum, né? Ou se leva as pessoas a lugares menores do que elas poderiam, né, alcançar, né? Então, hoje, eu vou projetar aqui para vocês. Deixa eu vir aqui. Hoje a gente vai conversar. Tá todo mundo vendo a minha tela? Sim. Sim? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o modo como eu costumo tratar e analisar o meu material empírico. E quando eu falo material empírico, eu estou me referindo a todos esses dados que eu colho quando eu vou a campo. Então, eu colho, o meu modo de colher é através das entrevistas e da observação. Mas não é uma observação estruturada, como a gente estuda, né? Uma observação um pouquinho diferente que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Então, eu nomeei aqui a minha apresentação como o uso de desenhos e diagramas no tratamento e interpretação dos dados. Porque o uso de desenhos, a depender da afinidade que o pesquisador tem, né? Pode ser muito interessante. Eu penso muito por imagens e eu sempre fui aquela pessoa que ao invés de fazer resumo do que o professor explicou, resumo de um texto, resumo de um artigo, resumo de um livro, eu sempre fiz esquemas, nunca eu fiquei fazendo resumo. E era muito difícil para mim quando eu precisava fazer um resumo para entregar, por exemplo, porque a minha mente funciona muito mais por esquemas e desenhos e diagramas do que por palavras, né? Utilizo as palavras, mas é importante esse desenho para mim. E eu sei que muitas pessoas também têm essas afinidades e acabam tendo dificuldades quando são exigidas, né? Para fazer fichamento, resumos, esse tipo de coisa. Então, aqui é uma saída aí para quem tem essa dificuldade com resumo, com textos, né, mais recortadinhos ali no papel. E aí, para a gente iniciar, como eu disse para vocês, eu estou falando aqui de como eu vou tratar o meu material empírico. Então, tudo vai começar com o meu encontro com o participante da pesquisa, né? E aí, a gente tem diversos tipos de entrevista para realizar nesse encontro. Ontem a Carla falou sobre os tipos de entrevista, e aí eu fiquei pensando quais tipos de entrevista a gente tem, esse modo de trabalhar se afiniza mais. E sem dúvida alguma, a gente tem, para se trabalhar assim, é importante que a gente esteja desenvolvendo uma entrevista aberta, né? E aí eu trouxe aqui a entrevista compreensiva, a entrevista em profundidade, são dois tipos de entrevista que esse modo de trabalhar se aplica bastante. Então, essas duas técnicas, né, se afinizam com isso que eu vou falar para vocês hoje. E a entrevista compreensiva é aquele livrinho que eu falei para vocês do Kaufman, que ele trabalha bastante, estava ontem nas referências, não sei se eu passei muito rápido o livro, mas é esse daqui. O nome dele é Jean-Claude Kaufman, A Entrevista Compreensiva, um guia de pesquisa de campo. E a gente tem também entrevista em profundidade, mas como agora eu estou trabalhando com a compreensiva, então foquei mais na compreensiva. São entrevistas que você pode lançar uma questão norteadora e permitir que o participante discorra sobre aquela questão, né? E você pode, sim, em determinados momentos, colocar questões novas, mas sempre permitindo que a lógica do participante seja respeitada. Por isso que eu trouxe aqui, a narrativa segue a lógica do participante.
Porque eu não vou, como pesquisador, ficar direcionando o que ele vai me contar. Eu lanço uma pergunta em aberto. Por exemplo, no meu mestrado, a minha pergunta em aberto era: conte-me como é cuidar de fulano de tal, que era a criança. Como é cuidar do Ricardo? Me conta como que é cuidar do Ricardo. Era assim que eu iniciava a minha entrevista. E aí, a família, né, a mãe, o pai, no caso ali, a família que foi entrevistada se resumia a mãe e o pai, porque tinha uma característica de família mais nuclear. Mas a gente sabe que existem diversos tipos de família, né? Nessa em específico, tinha o pai, a mãe e o filho. E aí, eu lançava essa pergunta, e a partir dessa pergunta, a mãe contava, o pai contava o que eles achavam necessário. E o diálogo ia sendo conduzido por mim como pesquisador, mas sempre respeitando essa lógica própria, né, do participante. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter intenções claras na minha cabeça. Eu preciso saber o que eu quero, né, conhecer daquela experiência familiar. Porque se eu não soubesse, eu vou lá sem ter pensado previamente o que me interessa, sem ter desenhado o meu objeto de estudo, eu vou ficar perdida. Pode ser que a minha entrevista vire uma conversa de amigos, né? Uma conversa de vizinhos, porque daí eu vou ficar perdida. Então, é muito importante que eu tenha claro as minhas intenções para que na hora que eu lance a minha pergunta, né, norteadora, eu consiga identificar aquilo que o participante está me trazendo, inclusive perceber aqueles pontos que são mais relevantes e que eu preciso aprofundar melhor, tá? Então, e aí eu trouxe aqui que é uma conversa interessada. Por quê? A gente tem, às vezes, o hábito, né, principalmente quando na graduação, quando a gente não tem ainda tanta experiência com pesquisa, né, com o ir a campo, conversar com as pessoas, etc. A gente tende a ir com um caderninho na mão, uma caneta e vai anotando ali. A nossa tendência é sempre essa. Mas, na entrevista aberta, né, em geral, nas entrevistas é interessante que você esteja interessado na conversa e não em preencher o documento que está na tua mão. Então, no tipo de entrevista que a gente trabalha, a gente vai até sem prancheta para anotar, sem caderninho para anotar. Quem anota são outros pesquisadores, mas não o pesquisador principal. E você vai lá gravando. Então, lógico, eu não falei aqui do aspecto ético, porque aqui o foco não é esse, mas a gente só grava quando a gente tem o termo de consentimento livre esclarecido assinado. É uma pesquisa realizada com os seres humanos, então essa pesquisa ela precisa ter passado antecipadamente pelo comitê de ética, né? Precisa ter sido autorizada pelo comitê de ética em pesquisa para ela ser realizada, né? Mas já sabendo isso, já considerando que tudo isso aconteceu, nos encontros, o nosso foco é o outro, é o participante. Então, você vai lá conversar interessadamente naquilo que ele tem para te dizer. Você não vai lá para ficar anotando, eu vou escrever aqui para eu não esquecer, não. Você vai lá para participar daquele encontro, né, de um modo efetivo. Então, por isso eu trouxe aí a conversa interessada. O participante, ele tem que perceber que você está ali querendo muito saber a experiência que ele tem para te contar. Que o que ele te diz é o ouro, sabe? Você está ali para colher aquele ouro, que são as informações que ele está te permitindo acessar. E aí eu trouxe aqui abster-se de juízos de valor. Por quê? Nós também temos uma tendência humana, né? Que é julgar tudo que está à nossa volta, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. E quando a gente vai para a pesquisa, para o campo de pesquisa, a gente tem que fazer um esforço de nos abster desse tipo de juízo. Por quê? A vida da pessoa é a vida da pessoa, né? E ela leva a vida como ela quer. E aí, nós, como pesquisadores, estamos lá pontualmente naquele momento de pesquisa para conhecer um pouco sobre o cotidiano, por exemplo, né, da vida da pessoa, e não cabe a nós ficar julgando se ela fez certo, fez errado ou não. E isso, inclusive, nos afasta da relação de pesquisador e participante. Isso acaba promovendo aí um distanciamento, né, entre você e o participante que você não quer. Muito pelo contrário, você quer aproximação, você quer que ele se sinta à vontade para dizer sobre a sua vida, né, sobre a sua própria vida para você. E a gente não conta as coisas da nossa vida para uma pessoa que vai ficar julgando se está certo ou se está errado aquilo que a gente está fazendo, né?
Então, abster-se de juízos de valor é muito importante. E permitir que o participante discorra livremente sobre o assunto com liberdade, tendo em mente o seu desenho de estudo, que é um pouquinho do que eu já falei quando eu comentei sobre as intenções claras. Se você sabe o que você quer, o que você está desenvolvendo, o momento que você vai a campo, ele é posterior ao momento que você já construiu a sua metodologia, já construiu a sua introdução, você já sabe os seus objetivos, né? Esse momento ele é posterior, você já tem um projeto, né, de pesquisa montado. Então, quando você vai, você já tem em mente o seu desenho de estudo. Então, se você domina o que você pretende estudar, né, domina entre aspas, porque você está construindo, mas se você sabe exatamente o que você pretende estudar, quando você vai a campo, você pode ficar mais tranquilo e permitir essa liberdade do participante, porque ele vai te contar muita coisa você vai utilizar, muita coisa você não vai utilizar no estudo, mas vai utilizar de outro modo, porque a gente conversou que em uma relação de pesquisa, a gente tem a questão dos afetos e das afecções. Então, o pesquisador, ele mergulha naquela relação e ele também sai modificado dela, né? E aí, é importante lembrar que o seu mergulho na narrativa é mais importante do que os registros e mais importante do que você pensa que você tem para ensinar. Por quê? Nós, da área da saúde, temos um vício, eu diria que é um vício, de sempre achar que a gente sabe mais sobre saúde do que a pessoa que não é da área da saúde. Não estou dizendo que isso não é verdade, né? A gente tem um conhecimento técnico, científico importante e que a maioria das pessoas não tem. A gente tem por conta da nossa formação. Não estou recusando isso, não estou negando isso, isso é muito importante. Mas em uma relação de pesquisa, né, uma relação, no momento da entrevista, você não quer construir uma relação hierarquizada, você quer construir uma relação horizontalizada. Então, não tem que ter essa questão de que eu sei e eu posso te ensinar. Você não está ali para ensinar. Você está ali para compreender, conhecer e se aprofundar naquilo que a pessoa te diz. E, um parêntese aqui. Eu não estou querendo dizer que, caso você observe que a pessoa tem algum hábito que é prejudicial à própria saúde ou à saúde daquele que ele cuida, não quer dizer que você vai fazer vista grossa e não vai comentar sobre isso e não vai orientar em relação a isso. Você vai. Mas esse não é o seu objetivo naquela situação. O seu objetivo é se despir, né, dos seus juízos de valor e mergulhar naquilo que a pessoa está te contando. E aí entra também um ponto que eu não posso deixar de comentar, que é em relação ao que é verdade e ao que é mentira. Porque a gente escuta, né, muito pesquisador, assim, que acabou de iniciar o caminhar na pesquisa, falar assim, a fulana falou isso, mas eu acho que é mentira. Eu não sei, eu não senti verdade, tô achando que ela tá mentindo em relação a isso. Não cabe a você definir se ela tá mentindo ou não, né? Isso aí, para quem não tem muita aproximação com esse tipo de pesquisa, talvez vai falar, então isso é um grande viés, né? Porque você pode estar lá conversando, a pessoa está contando um monte de mentira para você e você está fazendo a entrevista com a pessoa e tal, mas não é essa a perspectiva. A perspectiva que a gente trabalha é de conhecer a experiência daquela pessoa, daquela família, etc. Então, aquilo que ela te conta é aquilo que ela te conta, ponto. Se em algum momento ela mentiu ou não mentiu, isso não cabe discussão, porque você está interessado na experiência que ela te contou. Então, para você, é aquilo que você vai estudar. Não cabe a você, e aí a gente entra de novo no juízo de valor, ficar lá matutando, tentando concatenar se o que ela falou é verdade, se o que ela falou é mentira. Se você precisa de uma outra perspectiva, que não a daquela pessoa, você pode colher essa outra perspectiva. Por exemplo, já aconteceu comigo, né, na minha trajetória em pesquisa, de eu estar entrevistando famílias e a idosa que eu estava entrevistando dessa família falar assim, eu não gosto do postinho de saúde não, porque eles nem vêm aqui em casa, eu nem sei quem que trabalha lá. Eu poderia pensar assim, será que não vem mesmo? Será que ela está me falando a verdade? Será que eu poderia? Ou eu poderia simplesmente aceitar que essa é a perspectiva dela, que segundo a perspectiva dela,
a unidade básica de saúde não estava indo lá, os profissionais não estavam indo na casa dela. Foi isso que ela me disse. Aí, se eu quiser saber qual é a verdade, qual é a mentira, etc., e eu achar que é importante eu ter a perspectiva daqueles profissionais de saúde que atuam naquela área de abrangência, nananã, se isso for importante para o meu desenho de estudo, aí eu vou atrás de colher essa perspectiva. Se não for, é só mais um dado que ela me disse e que não cabe a mim julgar, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao que eu estou falando, vocês podem me interromper, tá? Porque às vezes eu posso estar indo rápido demais ou lento demais, então vocês podem me interromper para perguntar. E aí, o ouro está naquilo que o participante lhe permite acessar, aquilo que o participante conta para você. Aí, aqui, até esse momento eu falei com vocês sobre o momento do encontro, né, da entrevista. Depois que você dá o tchau ali para a família, que você vai para sua casa, vem o após o encontro. E aí uma ferramenta, né, um instrumento que é muito importante é o diário de pesquisa, ou o diário de campo, que a gente utiliza bastante. Esse aqui que eu trouxe é um print do meu diário de campo, do meu diário de pesquisa do mestrado, da época que eu fiz mestrado. Se vocês observarem ali embaixo, olha quantas páginas tem o meu diário do mestrado. 240 páginas. Por quê? Porque o mundo empírico é complexo. Quando eu falo mundo empírico, eu estou falando da realidade, né? Da concretude da vida. O mundo é complexo. Então, quando a gente vai lá querer olhar para o mundo, lembra que ontem eu falei das redes. Primeiro que a gente não vai conseguir olhar para tudo. A gente tem que fazer um recorte muito bem localizado daquilo que a gente vai estudar. E aquele recorte muito bem localizado, ele já é muita coisa, né? A vida é complexa e as relações entre as pessoas são complexas. Então, tem muita coisa que você vai colher ali naquele campo, e até esse verbo colher também já é questionado, principalmente aí na saúde coletiva, eu escuto bastante a discussão de que a gente não está colhendo, que a gente está produzindo junto, porque a realidade é uma, quando a pessoa te conta essa realidade, ela já está sendo interpretada pela própria pessoa, ela não é igual, ela foi, né? Quando você conta alguma coisa para o outro, isso aí já passa pelos seus filtros, pelas suas interpretações, você escolhe contar uma coisa, escolhe não contar outra. Então, essa realidade, ela já é interpretada. Quando eu, pesquisadora, acesso essa realidade que a pessoa está me contando, para além dos filtros que a pessoa já colocou, eu também coloco os meus filtros, porque eu não sou neutro, né? Nesse tipo de pesquisa, a gente não consegue ser neutro. O pesquisador, ele está ali em envolvimento. Então, já passa por outros filtros e outras interpretações, até chegar nos registros e etc., para a gente poder trabalhar, né, com esses dados em pesquisa. Então, aqui é para vocês verem o quanto a gente tem aí de complexidade para trabalhar quando a gente vai a campo, né?